Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Legislação Aplicada ao SUS. Este módulo do nosso curso preparatório é um módulo muito importante para todas as pessoas que pretendem fazer concursos na área de saúde, como também residências na área de saúde. Este é o que a gente chama de módulo básico para todos os concursos e todas as residências. Todas elas caem na legislação considerada, básica. Aquela legislação que muitas vezes a gente viu na graduação, que hoje já mudou. A gente sabe que a legislação é extremamente dinâmica, que acompanha todos os passos, que o Sistema Único de Saúde, de fato, vai dando de evolução, em direção a uma melhoria, a sua melhor organização. Então, aqui neste módulo, você vai ter o conhecimento do arcabouço estruturante dessa legislação e de todas aquelas leis que são consideradas as mais importantes do Sistema Único de Saúde e que caem mais nas provas, Um conteúdo que, de fato, muitas pessoas da área da saúde têm dificuldade. Por quê? Porque se trata de um instrumento, de leitura que nós não estamos, muitas vezes, muito acostumados, que é exatamente a legislação. Nós, profissionais de saúde ou das áreas afins, temos, legislações, obviamente, que a gente estuda ao longo do processo de formação acadêmica, mas são legislações que têm um cunho mais técnico. Essa legislação do SUS, ela tem, por vezes, termos que nós não conseguimos, não interpretamos ou não usamos no nosso cotidiano e que são difíceis muitas vezes da gente compreender, termos realmente jurídicos, que vêm lá do direito. Então o pessoal que já está mais acostumado com a leitura de legislação, que faz preparatórios ou que já se prepara, também em cursos que vêm à área do direito, por exemplo, talvez tenha um pouco mais de facilidade com a legislação. Mas, de uma forma geral, os alunos, isso a gente acompanha, eu também sou docente de graduação e muitos dos meus alunos de graduação fazem essa queixa de que é complicado estudar, é um pouco chato estudar legislação. E a gente sempre diz que essa linguagem realmente é difícil, às vezes, da gente estar utilizando, porque ela foge do padrão dos estudos da área da saúde, mas ela é importante, ela é extremamente necessária e o que a gente precisa é perder o medo dessa lei, enfrentar isso, estudar de fato e conseguir decodificar. Então, o mais importante é nós conseguirmos interpretar essa legislação básica, essa legislação estruturante do Sistema Único de Saúde e a partir das aulas você vai conseguir decodificar cada uma dessas leis e entender o que é mais importante, ou seja, o que é foco para os seus estudos, tanto quem está se preparando para concurso, como quem está se preparando para residência. Então, este módulo é um módulo que a gente construiu de modo a facilitar, a partir da sequência de conteúdos, o seu aprendizado. A aprendizagem aqui no GESP é um processo que a gente tenta organizar de acordo com essa experiência acumulada de anos que a gente tem de formação nas pessoas para os concursos e para as residências, onde a gente identifica uma forma de organização não só de sequência lógica de conteúdo, mas também de como abordar aquele tema para facilitar esse processo de aprendizagem. Então, a gente recomenda que você assista às aulas desse módulo na sequência que foi planejada, que é uma sequência em que muitas vezes uma aula nós vamos puxar algo, que vai fazer você revisar algo que você viu numa aula anterior. Então, normalmente, tanto eu como a professora Alcieros, que também vai dar as aulas desse modo, construindo as videoaulas juntas, a gente muitas vezes faz chamadas numa aula que a gente sabe que é um tema que foi abordado em outra aula. Então, também uma forma da gente revisar e fazer junto com vocês essa sequência lógica do conteúdo. Então,
aqui a gente inicia, e aí muita gente pergunta, a parte inicial é uma parte que traz o histórico das políticas de saúde. O histórico das políticas de saúde não é uma legislação, professora Márcia, de fato, não é uma legislação, mas ele é importante no contexto, né, de histórico, de apresentação de toda a organização do sistema público de saúde no Brasil, para que vocês de fato consigam compreender o divisor de águas que foi o Sistema Único de Saúde e, a partir daí, compreender o que cada um daqueles itens da legislação, né, desde a Constituição Federal até a legislação mais recente, as recentes portarias e normativas, querem dizer nesse processo evolutivo. Então, a gente continua, na realidade, utilizando a ordem cronológica da legislação. A gente inicia com essa aula do histórico das políticas de saúde, onde nela, né, a gente vai abordar, por exemplo, como foi a construção, né, do processo de organização da saúde no Brasil. Como era a política de saúde lá desde o momento, né, do descobrimento, ou seja, do Brasil colônia de Portugal, até o processo, né, de redemocratização. Então, essa aula vai ser dividida em períodos históricos. A gente vai estudar também nele um período que foi extremamente importante, que é o movimento da reforma sanitária, que vai estar, né, à parte nesse processo, assim como também vamos, nessa parte inicial, destacar os modelos de atenção à saúde, que também é um assunto que cai bastante nas provas de residência e concurso, porque ele faz parte dessa compreensão, né, de como se organiza os sistemas de saúde, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Quais as experiências, por exemplo, que o Brasil foi buscar para construir o seu modelo de atenção em determinadas épocas e qual é o modelo de atenção que o SUS quer instituir. Então, o histórico das políticas de saúde, a gente vai perpassar por todos os períodos históricos do Brasil colônia até o processo de redemocratização. Vamos ter uma aula em que a gente vai destacar todos os modelos de atenção à saúde que foram implementados nesse processo histórico. Então, vamos discutir o modelo, por exemplo, sanitarista, campanhista, de Oswaldo Cruz, né? Vamos discutir o modelo médico-assistencial privatista, que iniciou no processo lá na era Vargas e que ganhou ainda mais fôlego, por exemplo, na época, né, da ditadura militar e que é considerado hegemônico até os dias atuais. Vamos discutir os modelos contra-hegemônicos, inclusive os modelos que estão sendo implementados pelo SUS. Destacaremos nesse processo de construção do sistema o movimento da reforma sanitária, falando sobre a sua importância, quem foi que participou efetivamente do movimento, ou seja, que instâncias, né, como foi o processo todo desde o início, né, do desenvolvimento desse movimento até a coroação dele com a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a partir daí, com a 8ª e a criação do Sistema Único de Saúde, nós vamos discutir os seus princípios e diretrizes. Então, a gente também vai ter uma aula em que vocês vão ter, né, um norte sobre quais são os princípios, quais são as diretrizes, né, do Sistema Único de Saúde, por que eles precisaram ser, né, consolidados, firmados dessa forma, né, dentro, inclusive, dos instrumentos legais do Sistema Único de Saúde. E aí, depois dessa parte introdutória, né, dessas 4 primeiras aulas do módulo, a gente entra na legislação propriamente dita e iniciamos pelo que a gente chama de legislação estruturante do Sistema Único de Saúde. Essa legislação ela é formada, né, pela Constituição Federal de 1988, pela Lei 8080 de 1990 e pela Lei 8142 de 1990, ambas juntas são conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde, ou então a 8080 é conhecida, chamada de Lei Orgânica, e a Lei 8142 de Lei Complementar da Saúde. Elas têm aí meses de diferença de sua edição e publicação e são importantes por descreverem o funcionamento e a organização do Sistema Único de Saúde. Então, a legislação estruturante, formada pela Constituição, que cria o SUS, e as leis orgânicas da saúde também são vistas nesse módulo. A gente vai ter também
há um aprofundamento na questão da participação e controle social. E aí vocês vão conhecer uma resolução, que é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 453 de 2012, que fala sobre os conselhos, né, as conferências, a participação de fato social, o controle social no Sistema Único de Saúde. Então nós vamos dar essa aprofundada. A gente inicia essa discussão com a Lei 8142, né, que traz as instâncias de participação popular no SUS, mas a gente adentra e se aprofunda porque a participação e controle social também tem sido muito cobrados, né, nas provas de residência e de concurso. A segunda parte, a gente vai ver uma evolução histórica de todo o arcabouço legal do SUS. E aí eu gosto de parar um pouquinho para explicar essa aula. Muitos alunos às vezes olham o tema, né, e muitas vezes não sabem do que de fato se trata, né? Como assim uma evolução histórica de todo esse arcabouço legal, de toda essa estruturação legal do SUS? Bem, gente, entre as leis orgânicas e o decreto 7508 de 2011, várias normativas do SUS foram editadas, né, implantadas, implementadas, que foram extremamente importantes para o desenvolvimento, né, de todo o sistema, principalmente no início da sua conformação, da sua organização. Essas normativas não estão mais vigentes. Contudo, elas ainda fazem parte dos editais de muitos concursos e também de provas de residência. Então, por estarem presentes no edital, mas por não fazer mais sentido a gente estar discutindo essa legislação, essas normativas na íntegra, nós preparamos para vocês uma organização, um resumo, trazendo a principal contribuição ou as principais contribuições de cada uma dessas normas que não estão mais vigentes, mas que foram extremamente importantes para a construção do Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos trabalhar nessa aula as normas operacionais básicas do SUS, as normas operacionais de assistência à saúde do SUS, e também o Pacto pela Saúde de 2006. Então, NOB, NOAS e Pacto pela Saúde fazem parte do que a gente chama, né, de legislação que foi importante, mas, né, que hoje não mais faz parte, ou seja, não mais é vigente, né, no Sistema Único de Saúde, mas que foi extremamente importante para a sua construção. Então, nós vamos fazer uma revisão histórica da importância dessas leis e das suas principais contribuições. Então, se você está pegando aí o edital do seu concurso, o edital da sua residência, está vendo lá que tem um assunto NOB, NOAS, Pacto pela Saúde, você sabe que nessa aula nós vamos abordar estes temas para você. Um outro tema importante, que é uma legislação que vem, né, regulamentar a Lei 8.080, é o Decreto 7508, que regulamenta o SUS, que traz uma série de novos conceitos, que traz, né, termos que a gente não tinha antes, né, ainda dessa legislação experimentado no SUS, que consolida conceitos, né, e estruturas também importantes que foram sendo implementadas ao longo desses 30 anos, né, de existência do Sistema Único de Saúde. Esse decreto vai ser abordado na íntegra, com todos os detalhamentos, inclusive onde a gente vai destacar, né, aquilo que foi novidade que o decreto trouxe, ou seja, aquilo que ele trouxe de fato de novo, de mais atualizado para a legislação do SUS. A gente vai ter também uma aula sobre lei complementar, então depois do decreto a lei complementar 141 de 2012, essa lei regulamentou a emenda constitucional 29, que modificou o artigo 198 da Constituição Federal. Na aula de Constituição vocês vão ver, né, essa modificação, e essa lei complementar, ela traz, né, não só os percentuais mínimos que estados, municípios e Distrito Federal devem aplicar na saúde, mas ela também define com muita clareza pela primeira vez o que de fato são ações e serviços de saúde. E essa legislação também tem caído nas provas mais recentes de concurso e de residência.
Para finalizar o módulo, vocês vão ter uma aula sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde. Ela não é uma aula que trate uma única lei, mas nessa aula a gente consegue organizar toda a legislação, é como se fosse todo um histórico de toda a legislação e as suas contribuições para o processo de construção do financiamento do SUS. Então, ali você vai ver desde a forma quando o SUS foi implementado, como era o seu financiamento, quais são as bases do seu financiamento. Então, a gente vai discutir sobre o orçamento da Seguridade Social, quais são as fontes que integram, todas as mudanças que aconteceram, a saída de fontes e outras questões que são importantes para a gente compreender o processo do financiamento. E a gente vai trazer até as mudanças mais recentes nesse processo. Esta, temática é uma temática muito atual. Para as pessoas que vão fazer residência, nos últimos anos, essas questões têm sido muito abordadas, pelas diversas modificações que foram sofridas, no financiamento, nessa questão básica. Então, aqui a gente vai conseguir trazer para você que tem muitas vezes dificuldade de lidar com esse processo histórico e compreender como foi o financiamento, como ele foi pensado e como ele está hoje, até para entender os problemas de subfinanciamento que nós temos no Sistema Único de Saúde. Essa aula, com essa aula a gente pretende clarear um pouco mais sobre esse assunto. E aí, nós temos também um bônus nesse módulo, que se trata das dicas para estudar a legislação do SUS. Nessas dicas, a gente vai abordar basicamente quais os pontos que você deve observar quando você for iniciar o estudo da legislação. Dicas como pegar sempre uma legislação atualizada, a gente vai falar sobre o site onde você consegue, a gente sabe que aqui no curso todo o nosso material de apoio já é um material extremamente atualizado, a gente mantém ele sempre atualizado para os alunos. Ter também esse comprometimento de fazer a leitura da legislação na íntegra, isso é extremamente importante. E várias outras dicas que a gente vai desenvolvendo ao longo do vídeo, que vocês vão poder dar uma olhada e sempre que possível olhar e revisar as aulas, as videoaulas daqui desse módulo, fazendo a leitura do material complementar, exercitando, realizando as questões que estão também nos cadernos de exercícios de cada uma das aulas. Então, isso é muito importante, o empenho de vocês nas videoaulas ao assistir. Se vocês tiverem dúvidas, vocês também podem se comunicar com a gente, entrar na comunidade, fazer as perguntas, lembrando que a nossa plataforma permite essa abordagem, essa aprendizagem colaborativa. Então, nós estamos à disposição de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o módulo de legislação aplicada ao SUS. Até lá!